Se Deus é tão bom, tão fiel, se Ele é tão justo, por que será que tem tantos cristãos que leem a Bíblia, que rezam todos os dias, que oram todos os dias, que trabalham duro e que não conseguem ficar ricos? Enquanto isso, existem milhares de pessoas vendendo tigrinho, vendendo golpe, sendo totalmente contra todos os princípios de Deus, que estão ganhando 2 Ferraris por mês, que estão morando nos Estados Unidos, que estão vivendo a melhor vida, enquanto você, que é tão justo, continua na mesma vida miserável. Só vou precisar que você me dê 20 minutinhos para responder essa pergunta, e eu te garanto que eu vou mudar totalmente a sua forma de enxergar o dinheiro, de enxergar Deus e de enxergar a prosperidade na sua vida. Se Deus nos conhece pelo nome, e o nosso nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que Ele tem planos para a nossa vida, se a Bíblia também diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que os planos dele são maiores do que os nossos, por que será que tanta gente continua vivendo infeliz, continua vivendo passando por problemas financeiros, continua vivendo com problemas emocionais, raiva, culpa, com pensamentos suicidas, com pensamentos de tristeza, e a gente continua vivendo uma vida muito longe daquela que é a vida que Deus desenhou pra gente? E tudo isso começa quando a gente nasce. Quando você nasce, Deus te põe na Terra, e eu acredito fielmente que não seja por acaso, eu acredito fielmente que Deus não perderia tempo colocando algum ser humano na Terra se esse ser humano não fizesse parte de um plano maior, se esse ser humano não tivesse um propósito aqui, se esse ser humano não tivesse um papel a ser cumprido na Terra. Então Deus te colocou na Terra, te conhece pelo nome, e Ele te colocou aqui com um propósito e com uma promessa. E você nasce, e quando você é criança, você vive completamente dentro dessa identidade. Então, você não tem consciência sobre a sua vida, você não guarda raiva, rancor, você não sabe nada do mundo, você nem sabe falar, você nem sabe andar, você é só um serzinho existindo, um serzinho criado por Deus. Só que conforme você vai crescendo, você vai aprendendo com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai aprendendo a falar, você vai aprendendo a conversar, você vai aprendendo a andar, você vai aprendendo certos comportamentos que ficam com você até o resto da sua vida, muitas vezes. Você vai principalmente adquirindo crenças. Todas as experiências que você vive, principalmente até os seus 12 anos de idade, vão formando a pessoa que você é. Ou seja, se você nasce numa família onde existe agressão, onde existe abuso, isso vai te impactar na vida adulta, isso vai gerar crenças em você. Se você nasce numa família onde você vê a sua mãe sofrendo na mão de algum homem e você vê esse padrão se repetindo, muito provavelmente hoje em dia você tem a crença de que nenhum homem presta, que você não pode depender de homem, que você deve ser independente porque homens não são confiáveis. Se ao contrário, você nasceu numa família onde a sua mãe te abandonou, talvez hoje você tenha muita dificuldade em fazer amizades com mulheres, você não goste de estar perto de mulheres sem nem saber o porquê, só que tudo isso tem um motivo. Tudo o que você é hoje, tudo o que você pensa da vida hoje, tudo o que você pensa das pessoas hoje e tudo o que você tem hoje foi criado lá na sua infância com as crenças que você foi adquirindo. As coisas que os seus pais falavam pra você, as coisas que os seus pais falavam de você, os seus irmãos, os seus amigos, os seus professores, o que você aprendeu na escola, tudo isso foi formando um sistema de crenças na sua cabeça. E essas crenças guiam a sua vida hoje. Porque se você não se acha competente de fazer algo, você simplesmente não faz. Você nem consegue chegar na parte da execução, porque a sua crença já te parou antes de você agir. Ao contrário, se você acha que você consegue, que é fácil pra você, você vai fazer aquilo com a maior facilidade. E talvez você nem consiga fazer do jeito que você achou, mas você vai fazer. Você não vai travar na execução, porque as suas crenças basicamente comandam a sua vida e comandam as suas atitudes. Se você acredita que homens não prestam, essa é a verdade que você vai reproduzir na sua vida. Então, você vai constantemente estar em relacionamentos onde você tá sempre com medo, tá sempre desconfiado da pessoa que tá com você. Você sempre vai tentar ser independente, nunca depender de nenhum jeito de outra pessoa por medo do que pode acontecer, por medo de que façam a mesma coisa que fizeram com a sua mãe, fizeram com o seu pai. Então, todas as suas crenças, as crenças que você tem hoje, nos seus 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, elas foram construídas em você lá na sua infância e durante a sua vida inteira. E essas crenças hoje guiam a sua vida. Eu posso chegar hoje, bater na sua porta, bater na sua casa, ouvir toda a sua história, olhar nos seus olhos e te falar: olha, fulano, olha, fulana, você é incrível, você é forte, você é inteligente, você é capaz, você é responsável, você é uma pessoa boa, você tem um bom coração, Deus te ama. Eu posso te falar todas as verdades que eu talvez enxergue em você. E você pode até ficar feliz com isso, você pode falar: nossa, muito obrigada, mano, até fiquei emocionada. Você fica ali um dia talvez pensando sobre isso, só que depois de 2 dias você não acredita naquilo. Porque não adianta eu falar, a sua crença manda na sua vida. Por mais que eu te fale, se você não acredita nessas coisas, nada vai mudar.
E as suas crenças dominam a sua vida e pronto. O problema é que nenhuma dessas crenças, ou pelo menos a maioria delas, vem de Deus. As coisas que você aprendeu sobre os homens, sobre as mulheres, será que aquilo está na Bíblia? Será que Deus concorda com essas coisas? As coisas que você aprendeu sobre o dinheiro, será que Deus concorda com essas coisas? Será que é isso que Ele queria que você aprendesse, queria que você acreditasse? Eu tenho plena certeza que 99% das nossas crenças hoje não são as crenças que Deus gostaria que a gente tivesse. Não é Deus que passou essas crenças diretamente pra gente. Foram outras pessoas, foram traumas, foram situações da vida. Não foram coisas de Deus. E por mais que você tenha nascido com uma identidade muito própria, algo que Deus te deu, esse é quem você é e eu te coloquei no mundo para fazer certas coisas, essas crenças vão entrando no seu corpo, na sua cabeça, no seu cérebro e elas vão alterando a sua identidade. Então você se perde dessa identidade original, que é a identidade que Deus te deu, e você passa a acreditar mais nessas crenças que foram colocadas em você durante a sua vida. Porque essas crenças hoje parecem mais real do que a sua identidade. Você nem se lembra qual é a sua identidade real. Você nem se lembra quem Deus te criou para ser. Porque essas crenças estão te impedindo de ver, tu não consegue acessar essa verdade, tu não consegue acessar a sua verdadeira identidade. Tem um exemplo maravilhoso de como esse comportamento pode estragar a nossa vida, de como não saber a nossa real identidade pode estragar a nossa vida, que é o povo judeu. Quando o povo judeu é liberto do Egito, conduzido por Moisés, mas principalmente por Deus, se você conhece a história da Bíblia, você fica até com raiva. Você começa a ficar com vontade de querer bater neles, porque Deus faz de tudo por eles. Deus faz dezenas de milagres. Deus liberta o povo, Deus mata os inimigos dele. Deus faz chover comida do céu para eles se alimentarem. Deus faz de tudo para aquelas pessoas terem tudo o que elas precisam. Eles são o povo escolhido de Deus. Eles são judeus, o povo que Deus escolheu. Só que ainda assim, a cada novo milagre, eles duvidam mais. A cada nova graça de Deus, eles ficam mais em dúvida, eles questionam cada vez mais a Deus. Cada vez que eles suspeitam por um segundo que Deus não está mais com eles vão adorar a outros ídolos, eles vão fazer coisas que desagradam a Deus, eles vão pecar. E não é por acaso, não é porque eles são muito burros, é porque esse povo escolhido, que tinha uma identidade muito clara em Deus, vocês estão aqui na Terra para espalhar o meu nome, para falar que eu sou o Senhor, eles foram escravizados durante tanto tempo que a mentalidade de povo escolhido deles passou a ser uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de povo que só serve para ser escravo, que só serve para servir aos deuses do Egito, servir aos faraós. Eles não se enxergavam mais como povo escolhido. Eles não se enxergavam mais com a real identidade que Deus havia dado para eles. E por causa disso, mesmo que Deus tentasse ajudar eles estavam constantemente sabotando os planos de Deus. Eles estavam constantemente voltando para o mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, duvidando do poder do Senhor. Não porque eles não queriam ser salvos conscientemente, mas inconscientemente eles acreditavam que não mereciam. Inconscientemente, aquelas crenças que foram instauradas neles por muitos anos, sendo escravizados, achando que tinham sido abandonados por Deus, essas crenças faziam com que eles sempre se sabotassem e voltassem para o mesmo lugar de novo. Quando você começar a acreditar muito mais nas crenças que o mundo instaura em você e não na identidade que Deus te deu, por que Ele te trouxe a esse mundo, é isso que acontece. Não importa o quanto Deus tente se esforçar para te levar para o caminho que Ele tem para você. Não importa o quanto Ele tente cumprir as promessas que Ele tem para você. Não importe o quanto Ele tente te levar para uma vida melhor. O quanto Ele tente te fazer viver os planos dele, são muito maiores que os seus, porque o seu comportamento inconsciente é voltar sempre para aquilo que você acha que merece. É sempre achar que você não dá conta, é sempre achar que você não merece, e aí você mesmo estraga os planos de Deus para sua vida por causa de uma identidade que está adulterada. Uma identidade que está diferente daquela que o seu Criador te deu. São as suas crenças, são as coisas que você acredita sobre si mesmo que te afastam ou te aproximam do plano de Deus para a sua vida. Se por causa das suas crenças que foram instauradas em você durante a sua vida, você acredita porque acredita que ter dinheiro é ruim, mesmo que de forma inconsciente, que pessoas ricas são más, que ter dinheiro é ganância, que rico não vai para o céu, como você pode enriquecer? Por mais que conscientemente você queira, cada vez que você estiver chegando perto, que você estiver iniciando um novo projeto que pode te levar até lá, o seu cérebro inconsciente vai te sabotar, porque você não pode agir contra as crenças que você já tem. Você não pode agir contra aquilo que você acha ser certo, mesmo que você não tenha noção disso conscientemente. Então talvez Deus tenha um grande plano para você, só que a única pessoa te impedindo de viver esse plano é você mesmo. Não é o inimigo. Não é a sua família, é você mesmo. Às vezes Deus está te preparando para algo muito grande, Ele tem um propósito, um chamado enorme para você impactar o mundo, fazer um avivamento gigante. Só que você mesmo, com as suas crenças e inseguranças, olha para aquilo
E você não acha que você é capaz. E você se sabota porque você acha que você não é capaz, então você não toma nenhuma atitude, então você não trabalha em relação a isso, então você não se desenvolve porque você acha não ser capaz. Você mesmo está se afastando dos planos de Deus. Você mesmo está se impedindo de viver o que Ele preparou para você e o seu propósito aqui nessa terra. A única forma de viver essa vida abundante, de viver essa vida feliz, de viver essa graça que Deus nos fala, é se reconectando com a sua real identidade. É identificando em você todas as crenças que não são de Deus. Todas as coisas que você ouviu sobre si mesmo que não se parecem com o que Deus falaria para você. Todas as coisas que você acreditou durante toda a sua vida que não estão na Bíblia. Todas as coisas que te fazem pensar que você não é bom o suficiente, que você não pode conseguir tal coisa, que você não pode ter tal sucesso, que você não pode conseguir tal vida. Quem te falou isso? Deus não te fala isso. Deus nos fala para ser forte, corajosos, não temer, porque Ele estará sempre com a gente. E às vezes você está deixando o medo dominar a sua vida de forma inconsciente. Você não percebe que Deus não te falou para ter medo. Deus te falou para ser forte, corajoso e para não temer. Então, quando você começa a questionar essas coisas que você acredita sobre o mundo e sobre a sua vida, não é um exercício fácil, mas é necessário para você se conectar com a sua real identidade e viver o plano de Deus para sua vida. Quando você começa a perceber todas as crenças que vinham dominando a sua vida, você passa a entender por que a sua vida está do jeito que está. E é difícil porque você tem que reconhecer todas as falhas que você tem, só que ao mesmo tempo é libertador. Porque tu consegue entender que as coisas negativas que você acredita sobre si mesma, elas não vieram de você, elas vieram de outras pessoas e você tem o poder de se livrar dessas coisas, de passar a pensar coisas positivas sobre si mesmo. Talvez você acredite que o dinheiro não é para você, que você não nasceu para ser rico, que você não pode alcançar alguma independência financeira, você não pode alcançar abundância financeira. Mas quem te disse isso? Isso não tá na Bíblia. Isso não tá na Bíblia. Quem te disse que você não é capaz de falar em público? Quem te disse que você não pode ter um relacionamento dos seus sonhos só porque os seus pais não tiveram? Quem te disse essas coisas? Não foi Deus. Não foi Deus que te fez duvidar do seu valor. Não foi Deus que te falou para ter medo. Não foi Deus que te falou para ser arrogante. Não foi Deus que te falou para ser orgulhoso. Então para pensar e reconhecer em você tudo aquilo que você faz, ou tudo aquilo que você pensa sobre si mesmo, sobre a sua vida e sobre as pessoas ao seu redor, que não vem de Deus, e passa a se livrar dessas coisas, passa a questionar os seus próprios pensamentos, porque quando você passa a questionar os seus próprios pensamentos, você entende que tu tá agindo com crenças inconscientes. Você tá seguindo um roteiro na sua vida que você nem sabe que você tá seguindo. Você deixou de iniciar um projeto porque você não se achava capaz, mas se você só questionar, por que eu não sou capaz? Por que eu não seria capaz? Não tem motivo. Olha o que a palavra te fala. Em algum momento ela fala que você não é capaz de alcançar os seus sonhos. Não, ela não diz isso. Então, o único caminho para você realmente viver o plano de Deus para sua vida é você traçar o caminho de volta, o caminho inverso. É você saber que existe uma identidade, que você não consegue saber qual é essa identidade, a sua real identidade hoje, porque ela está literalmente embaçada. Ela está embaixo de todas essas crenças que foram colocadas sobre você durante toda a sua vida. O que você precisa fazer agora é olhar para essas crenças, tudo que você acredita sobre o mundo, sobre si, sobre as pessoas, e aí perceber o que aqui que faz sentido, o que não faz sentido. Eu tiro e eu mando embora. E eu não preciso acreditar nessas coisas porque elas não fazem sentido, porque meu pai não falou essas coisas pra mim, porque Deus não falou essas coisas pra mim. E aí você vai tirando aos poucos todas as crenças que estão impedindo você de ver sua real identidade, vai tirando elas de cima, de cima, de cima, vai deixando aquilo que faz sentido pra sua vida, pra realidade que você quer construir e de acordo com os princípios de Deus. Em algum momento, tu vai conseguir enxergar aqui embaixo a identidade que você realmente tem, quem você realmente é, quem Deus te colocou no mundo para ser, qual que é o seu propósito, qual que é a sua vida extraordinária. E é nesse momento, quando você se livra dessas crenças e dessas coisas que não fazem parte do plano de Deus, que você experimenta a perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. É nesse momento que você experimenta a abundância. E não é só abundância financeira, é abundância de tudo. Uma abundância de felicidade, uma abundância de dinheiro, uma abundância de vida, abundância de saúde. Você se torna próspero porque você está alinhado com o plano de Deus para sua vida. E não tem outro caminho. Você precisa passar por esse processo doloroso de entender o que você acredita sobre si mesmo que não é verdade. E eu vou dar um exemplo muito pessoal meu para vocês conseguirem entender como essas crenças vão literalmente guiando a nossa vida e fazendo a gente tomar decisões erradas sem nem perceber. Eu sempre ouvi muito quando eu era criança, até os dias de hoje, porque é uma crença comum no nosso mundo, de que era impossível ser feliz em tudo. Então eu sempre ouvia que, olha, se alguém é muito sucedido numa coisa, significa que essa pessoa é muito lascada em outra área. Significa que
em alguma parte da vida ela tá muito triste, ela tá passando por um grande problema, é impossível tu estar com a família perfeita, com o relacionamento perfeito, com o profissional perfeito, com o financeiro perfeito, com o espiritual perfeito. Você vai precisar abrir mão de certas áreas para poder ser feliz em outras e cabe a você escolher isso. E essa crença foi guiando a minha vida de tal forma que eu sempre achava que eu precisava escolher onde eu queria ser feliz. Então, beleza, eu quero ser feliz no financeiro, então eu vou ter que abrir mão do espiritual e do familiar. Se eu quiser ser feliz no espiritual, vou ter que abrir mão do financeiro, do profissional, vou ter que focar só no familiar e no espiritual. Não conseguia entrar na minha cabeça, depois de adulta, né? O fato de que eu poderia ser feliz em tudo, que eu poderia ser pleno em tudo, que eu não precisava me limitar a uma única coisa, não precisava escolher em que áreas da vida ser feliz, eu poderia viver a plenitude de Deus em todas as áreas. Sim, eu posso ter o financeiro top, eu posso ter a família top, eu posso ter o relacionamento top, o espiritual top, o profissional top, servir as pessoas de forma top. Eu posso ter todo o melhor dessa vida. Só que você percebe que se eu acredito em primeiro lugar que isso não é possível, que eu sempre vou precisar escolher alguma coisa na minha vida para eu ser feliz e alguma coisa para eu ser infeliz, é impossível ser feliz em tudo, porque essa crença vai guiando as minhas escolhas, vai guiando a forma como eu ajo com tudo. Então, se, por exemplo, eu estivesse muito bem no profissional, no financeiro e no espiritual, e eu tivesse algum problema familiar, eu nem queria resolver aquele problema, porque eu falava, bom, é a lei da vida, eu vou precisar ter um problema em algum lugar para poder ser bem sucedida nessas áreas aqui. Então, eu não posso fazer nada em relação a isso, deixa pra lá. Eu nem tentava resolver o problema, porque aquela crença guiava a minha vida. Eu conheço muita gente que fica repetindo que eu não preciso de mais nada, eu sou feliz com o que eu tenho, porque eles acham que a gratidão é se contentar com o que você tem e não desejar nada mais. Gratidão não é isso. Gratidão é eu estar extremamente feliz e grata por tudo que eu tenho, mas eu não preciso deixar de desejar novas coisas por causa disso. Só que como a pessoa quer ser grata e ela fica se repetindo o tempo inteiro que já tá bom, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu preciso, Deus já me deu tudo, ela de fato não vai conquistar nada mais, ela vai continuar exatamente com aquelas mesmas coisas. Porque se ela acredita que ela não precisa de mais nada, se ela acredita que se ela quiser mais coisas, ela está sendo ingrata, ela nem vai tentar conquistar novas coisas. Por que ela tentaria? Se conquistar novas coisas, para ela significa ingratidão, significa que ela não está sendo grata a Deus, significa que ela está sendo injusta. Então existem centenas de crenças em todas as áreas da nossa vida que estão impedindo a gente de realizar as coisas que a gente quer. E essas crenças não vêm de Deus. E se a gente consegue identificar essas crenças, questionar elas, então tirar elas e chegar na nossa verdadeira identidade, nesse momento a gente consegue viver o plano perfeito e agradável de Deus para as nossas vidas. Então, se você parar para pensar, voltando para o questionamento com o qual eu iniciei esse vídeo, né? Se Deus é tão justo, por que ele permite que quem tá lá e faz golpe, vende tigrinho e tá fazendo coisas erradas, tá jorrando dinheiro e vivendo uma vida incrível? Eu lancei essa provocação justamente porque eu sei que muitas pessoas pensam assim. Só que eu espero que você saia desse vídeo entendendo que não é Deus que está sendo injusto, é você que está sendo injusto, porque Ele te trouxe para essa terra com um propósito a cumprir. Ele te deu habilidades e talentos, Ele te deu um chamado, Ele te deu vidas para você salvar, Ele te deu metas para você alcançar. Ele te entregou e te confiou coisas, e Ele te trouxe à terra com o propósito de realizar essas coisas, de fazer esses feitos. E é você que não está cumprindo aquilo que Ele preparou para você. É você que está escolhendo viver acreditando nessas crenças que não vêm dele. É você que está escolhendo deixar essas coisas que você ouviu durante a sua vida estragar os planos que Ele tem para você. E tem muita gente idiota por aí, muita gente vendendo golpe, muita gente vendendo coisas que não funcionam, muita gente menos capacitada que você enganando as pessoas porque você não tem coragem de falar, porque você não tem coragem de se posicionar, porque mesmo sendo golpista, mesmo sendo menos inteligente que você, mesmo não tendo formação, elas acreditam mais nelas mesmas do que você acredita em você. Mesmo sendo menos capacitadas, mesmo sendo menos inteligente, mesmo não sendo abençoado por Deus igual você é. Mas elas têm crenças positivas. E essas crenças fazem com que essas pessoas conquistem as coisas que elas querem. E agora nesse vídeo você entendeu que continuar vivendo uma vida medíocre, continuar vivendo uma vida miserável é escolha sua. A partir desse momento, com o conhecimento que você teve acesso nesse vídeo, você entendeu que viver a vida que você está vivendo é uma escolha sua. E você não tem o direito de sair desse vídeo culpando a Deus a partir desse momento. A única pessoa que você pode culpar a partir de agora é você mesmo. Porque agora você tem acesso à informação, você sabe como mudar e você talvez escolha não mudar. Então já não é mais culpa do destino, já não é mais culpa de que você não sabia, é responsabilidade sua. É a sua escolha de continuar exatamente do jeito que você tá. Ou então fazer o que é preciso para chegar nos planos de Deus para sua vida, para chegar nos planos que você preparou para sua vida também. É a sua escolha a partir de agora.
Então fica o desafio de você começar a se questionar, começar a ser muito sincero com você, com humildade, com zero ego, com seu orgulho todo ali de lado, deixa ele de lado, comece a se questionar quais são as áreas da sua vida que você não tem o resultado que você gostaria e quais são as crenças que você aprendeu durante a sua vida que te fizeram não ter esse resultado, que te trouxeram ao dia de hoje. Que crenças são essas? Questiona elas, se livra delas, então acesse a sua verdadeira identidade, que nasceu para ser próspero, que nasceu para ser abundante em todas as áreas possíveis, porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever. Tem outros vídeos aqui no canal muito legais, onde eu falo sobre dezenas de assuntos desse tipo e que podem impactar a sua vida, eu tenho toda certeza. Então não deixa de me acompanhar no YouTube e no Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.